Fala, CrossFitters, sejam muito bem-vindos ao 21º ou 22º, acho que é 21º. É muito. Episódio do Skillcast. Eu, Leonardo Túmel. E eu, Coach Rocha, na área. Turma, esse episódio a gente já falou, né, se eu não me engano foi o nosso 5º episódio ou 4º, só que a gente não tinha essa estrutura. Também o que eu comentei com o Rocha, além da estrutura, hoje a gente tem mais conhecimento e hoje eu quero trazer para vocês mais sobre gestão. Como eu trabalho no Método Skill, como eu trabalho na Skill Business, na mentoria. E eu vou apresentar os pilares que a gente usa, vou falar um pouquinho sobre eles. O Rocha vai dar sempre o posicionamento dele, porque como vocês sabem, tem episódio que o Rocha, o tema é mais focado para ele, eu faço os comentários, parte mais de professor, de coach, técnica. E a parte de gestão mais comigo, ele vai fazer os comentários. Boa. Beleza? Então, turma, vamos lá. É um assunto que eu falei sempre, estou sempre comentando, sempre falando em rede social. E a gente vai falar sobre os pilares mais importantes da gestão. Que para mim são experiência do colaborador, experiência do cliente, marketing e vendas. Dentro desses 4 tópicos, eu vou tentar até correr, porque, juro, são tópicos aí que Cada tópico dá para ser um episódio. Exato. Né? Quem sabe aí, mas beleza. Enfim, já foi o de vendas, que foi só sobre vendas. Foi. Mas eu quero dar uma boa detalhada. É bom a gente explicar um pouco sobre todos eles e depois a gente pode mais pra frente abordar, né? Isso. Show de bola. Então, vamos lá. Desses 4 pilares, eu considero a experiência de colaborador o mais importante. E eu quero que também fique claro que é uma base de qualquer empresa, não só para a área do CrossFit, de academia, etc. Então é uma base geral. Desses 4 pilares, o que você acha para você o mais importante? O que você entende sobre os 4? A gente acaba... Repete os 4 de novo. Colaborador, experiência do colaborador, gestão de equipe. Isso. Experiência do cliente, marketing e vendas. Então assim, quando a gente fala sobre a parte de vendas, se você for pensar, né? Toda empresa, o importante são as vendas, Sim. Vamos supor, né? Porque eu preciso vender para fazer com que essa empresa ela rentabilize. Porém, se eu não tenho pessoas capacitadas para tal função, no caso vendas em específico, eu não vou conseguir ter uma boa venda. Então eu acredito que a experiência do colaborador, de uma maneira geral, né, não só fazer ele se sentir bem na empresa, mas fazer ele se sentir capaz dentro da empresa, que são 2 pontos diferentes, Sim. né? Às vezes a gente foca muito em uma ou em outra. Ou eu quero deixar esse cara bom pra caramba, quero pagar curso, quero tal, mas eu não me preocupo como que ele tá, se ele tá bem, se a família tá bem, se ele tá tendo algum problema, tal. E ao mesmo tempo também não adianta eu ser uma boa pessoa, saber como é que ele tá e não dar a capacidade para que ele seja um profissional de qualidade dentro da minha empresa. Então, eu acho que a experiência do cliente, do colaborador, no caso, é importante para que eu consiga ramificar isso para as outras áreas. Com certeza. Trabalhar a venda, trabalhar o marketing eu acho que são áreas ligadas, né? Mas se a gente for falar de uma escala, eu acho que estaria em primeiro também. Hoje eu começo sempre a mentoria, eu uso nessa ordem, 100% experiência do colaborador. Falo sobre parte de remuneração, falo muito sobre a parte de comissão em cima de carteira de clientes, que isso é importante, é o que você falou. Putz, eu sou muito bonzinho com o meu colaborador, amo ele, levo ele em casa, mas dentro da empresa não bonifico, não dou um bom salário, não ajudo ele a crescer. Não, mas eu sou o pai dele, ele põe aquele no colo, eu sou super legal. Não adianta. Eu deixo claro que, lógico, você tem que ter um bom ambiente de trabalho, que é essa parte mais humana, mas também é uma empresa, não é uma família. É que a gente sempre fala, né? É um equilíbrio. E quando a gente fala nessa questão que você falou agora, é muito bacana, porque eu acredito muito nessa parte, muito do tamanho da empresa, né? Como a gente fala bastante para professores de academia, né? É o maior foco. Hoje o nosso público está crescendo, graças a Deus, mas o nosso maior foco, quando a empresa ela é menor, essa relação profissional ali, ela tá mais aproximada. Sim. Então, automaticamente, né, as pessoas que estão à sua volta vão esperar mais essa parte de pessoa sua, que você se importe mais com isso, porque eles estão muito ligados. Quando é uma empresa que começa a crescer, começa a aumentar o seu número de funcionários, e o dono
ou o gerente, ou ele tá mais distante, aí começa muito mais ser aquele lance de eficiência no trabalho, bonificação. É o que a gente sempre fala, né? Pô, quer me dar um presente, me dá dinheiro, né? Sim. Porque dinheiro é o que vai me ajudar lá fora. Mas eu acho que é essa questão, né? Esses dias um amigo meu, ele, não vou citar nomes aqui, mas ele ganhou um puta de um prêmio lá, eu não vou falar um pouquinho o segmento dele, mas era pra ele ganhar, tipo, de comissão tantos R$1.000, R$20.000. Ganhou aí jantar. O chefe dele ganhou um jantar. Aí ele virou, beleza, turma, isso é legal, eu falo pra fazer isso mais. Mas é proporção entre R$20.000 e um jantar, o cara gastou 1.000 no jantar. Ele falou, mano, um jantar não vai pagar minhas contas. É, bem isso. Então é importante o din-din, gente. Não é só aquilo que você às vezes pensa que não, é só o carinho, é só o amor, é só preocupar. O dinheiro é um combustível para você motivar a sua equipe. Isso. Quando você trabalhava em academia, era uma academia grande, uma rede Isso, grande. Como que era esse contato entre dono, gerente, coordenador? Então assim, era hierarquia. Então, por exemplo, assim, dificilmente o estagiário ia falar com o dono da academia. Na época eram 6 unidades. 6 unidades, academia mesmo. E eu gerenciava 6. Eu entrei em uma, né, como coordenador e depois ascendi para gerente. Aí eu gerenciava todas as unidades. Então eu tinha contato direto com o dono da academia. Era um dono só. Era um dono só. E ele ficava uma das unidades que não era a minha, que eu ficava assim realmente. Então eu tinha contato direto com ele. E eu que tinha que fazer a ponte entre todos os professores e estagiários da academia com ele. Ou seja, então quando a gente fala de bonificação, quando a gente fala de premiação, quando a gente fala de aumento de salário, qualquer coisa, não era o professor que ia falar com ele. O professor não tinha acesso a ele. Não tinha acesso. Era uma coisa muito... Fala com o coordenador, fala com o gerente, né? Então, eu intermediava todas essas funções. Então, é muito legal isso, porque foi uma experiência que eu tive de poder estar dos dois lados. Então, hoje, quando eu sou dono de academia, eu consigo sempre saber o lado do dono e o lado do professor, porque eu sempre tive dos dois lados. Então, eu fazia essa gestão. E isso é um negócio legal, que a gente fala, às vezes a gente comenta, né, sobre a hierarquia dentro da própria academia, ou hierarquia dentro do seu trabalho. Às vezes a gente é o dono da academia, no caso eu, no caso você, e a gente quer dar conta de tudo. Falar tudo, toda hora tá querendo saber de tudo. Cara, você não precisa saber de tudo. Você precisa saber das coisas que são importantes. Deixa uma pessoa para saber de tudo. E essa pessoa vai te passar as coisas que são importantes, que fazem a academia girar. Então é uma coisa importante que a gente fala sobre hierarquia, né? Então, quando eu trabalhava nessa rede, então eu reivindicava o aumento de salário para um estagiário. Quando estava vencendo o plano, ele já estava para se formar. E aí, vamos efetivar ou não? Aí ele olhava, ele que era o dono dos gastos, falava, não dá para efetivar, pode mandar embora. Ou, é um bom profissional. Aí, quando era um bom profissional, eu falava, pô, é um cara legal, é um cara bom, dá 2 horários para ele, dá 3 horários para ele, vamos encaixar ele aqui. Então, beleza, então contrata. Esse professor aqui não tá rendendo. Então, eu que fazia toda essa parte. Então, tem essa diferença, né? Quando a gente fala sobre hierarquia, quando você vai direto ao ponto ou não. Então, eu fazia esse... Fala, turma, você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box. Eu acho que 90% aqui do pessoal que está escutando é mais da área do CrossFit. E hoje é difícil ver isso, né? Ter essa hierarquia. Porque hoje, pelo que a maioria do que eu trabalho, nas academias que a gente tem na Skill, hoje a gente está com 30 clientes na Skill. A gente tem cliente com 800 alunos. Ele tem 6 recepcionistas. Hoje aqui, a maioria que a gente tá falando de cross não tem nem recepcionista. Às vezes nem tem. Nem tem, é ele que faz tudo, e se ele tem, é um coach que ajuda ele. E isso é uma coisa que a gente até falou também em outro episódio, enfim, muitos podcasts, é legal. A diferença de academia para box. Que tô vivendo isso há muito tempo. O que eu vejo? Hoje,
como você tem uma grande concorrência em academia com Smart, com Bluefit, quem entra no mercado entra como empresa. Não entra só porque eu gosto de academia. Sim. O CrossFit é um esporte apaixonante. Então a gente viu muitos aventureiros abrindo para treinar, porque eu gosto, eu quero ter o meu box, eu quero ter meu time para tentar um TCB e tudo mais. Na academia não. Então, Por isso que eu acho que é mais profissional a academia. então, mas aí a gente alia duas conversas que a gente está tendo. A primeira sobre empresa e a segunda quando eu não consigo passar a gestão do meu box ou eu não consigo delegar uma função para outra pessoa. Porque eu abri o box, eu sou o dono, aí eu quero fazer tudo. E aí eu não consigo colocar um gerente, porque eu acho que esse cara não vai fazer direito, ele não vai fazer do jeito que eu faço, porque ele não é o dono da academia, tal. E aí com isso você fica preso a não fazer o seu negócio crescer. Quando, por exemplo, a academia convencional, ela já vai o quê? É o que você falou. Eu também trabalhava nessas academias, a gente trabalhava com basicamente 2 turnos, né? Trabalhava 2 turnos. Uma equipe de recepção ficava das 6 até mais ou menos meio-dia, 1, 2 mais ou menos, e a outra das 2 às 10. Então eram 2 equipes. Na recepção ficavam 2 pessoas em cada horário e tinha a gerente da recepção, que ela era responsável por... A maioria das academias que a gente trabalha é assim, também isso tem a gerente, não fala com a dona. Isso. Então a gerente ela vai organizar todo o processo. Então o que a gerente faz? Ela treina tour, né? Porque a academia tem tour. Você pegar o cliente e tour. O que você vai apresentar na academia? Qual é a forma que você vai falar? O que você vai mostrar que é mais importante para impactar essa pessoa? Então a gerente treina o tour, a gerente olha as planilhas, a gerente organiza a forma da apresentação. Então tem um processo. E aí por quê? Porque a academia convencional, o foco dela total é vendas. Uma Smart Fit, por exemplo, está focado na venda, porque o ticket médio é baixo. Então aonde que eu ganho? Na quantidade de clientes. Se eu não vendo, eu não consigo bater o meu mar, né? Essas academias, a gente está falando de 1.500, 2.000 alunos. Então, ou seja, claro que é uma venda... às vezes muito mais fácil, porque não precisa vender. O cliente já está comprando. Então ele já vem querendo comprar, né? Difícil você ter que convencer. Isso é só quando o ticket é mais alto. Sim. Então você tem que apresentar o valor para aquela pessoa, né, sentir a diferença. Então eu acho que é essa diferença, né? Então a gente fala de uma, né, academia hoje muito mais empresa. Muito mais empresa. Muitas recepcionistas que trabalham com comissões. Exato. Que trabalham com, né? São treinadas a vender. Isso. Não só tá lá dar oi. E oi. Tem treinamento de vendas. Hoje em dia, nem só isso de estar dando oi de recepção. Hoje em dia a gente vê recepcionista em box que tá ali só pra pôr plano no aplicativo pra passar uma maquininha. Não foi treinada a atender, não foi treinada a vender. E ela não tem culpa, né? Porque, na verdade, é o que a gente fala da outra parte. É o dono que abriu com vontade de treinar e ele Amor tem um box. ao esporte. E aí começa a vir aluno, só que ele não treina recepcionista, ele não treina. E aí a venda fica danificada, né? E aí justamente que entra toda a skill business, né? Todo o grupo, justamente para isso. Hoje, os clientes que a gente pega, hoje desses 30, se eu não me engano, a maioria vem do CrossFit, né? Acho que pela minha base. Mas hoje a gente tem já academia. A gente tem uma academia que tem 1.000 metros, que tem dança, que tem luta, que tem CrossFit também, tem tudo. E aí é aquilo. É uma dona, se eu não me engano, são uma gestora. E aí a skill business entra para ser basicamente outro gestor também. Então a gente controla junto as recepcionistas e treina aquela gestora e a gente controla as recepcionistas. Então a gente vê muito. Eu ainda não peguei nenhum cliente de CrossFit que é 100% já o formato de empresa, entre gestor, coordenador, recepcionista. Não. Normalmente o que a gente pega é o dono e alguns coaches. Isso. Não tem essa formação. E esse é o nosso primeiro pilar, que essa experiência do colaborador. Hoje na Burn, nós temos acho que 5 professores na unidade de 1 e 5. Deve ter uns 11 professores, são 4 recepcionistas nas 2 unidades. Porque eu nunca fui professor. Então eu sempre entendi que a diferença, acho que da minha para outros professores, tem muita gente que abre e pensa, pelo menos eu vou dar aula, eu recebo minha hora-aula. Eu conheço inúmeros donos de box que nunca viram lucro. E se eu não tivesse lucro, eu não ia ter nada, porque eu não tinha uma... Não dá aula, né? Não dou aula, não ficava na recepção. Já fiquei na recepção na época, eu tinha um prolabore de recepcionista, porque eu tinha sócio.
Ou ele pega esse dono que a gente tá falando, ele dá personal. Então ele fala, outro lugar eu não daria tanto personal. Aqui eu sou head coach, eu posso dar. E eles abrem por isso. Eles não pensam realmente dar lucro ou ter liberdade de tempo, poder fazer outras coisas. Então, a gente tem hoje cliente que ele é secretário de educação na cidade dele, então ele tem academia, então ele consegue ter outras coisas, porque ele consegue delegar. Boa. Então, isso é diferente, que a gente não vê muito na nossa área do CrossFit. E esse primeiro pilar da experiência do colaborador, ela é muito importante. A gente deu uma boa... Conversou bastante sobre isso agora, né? Eu ia falar mais focado direto pelas ações da experiência do colaborador. A gente comentou do todo, da academia, a experiência. Foi legal. E a experiência do colaborador, se a gente não tem esse primeiro tópico, a gente não consegue fazer o restante, que foi o que o Rocha falou. Como que a gente consegue dar uma boa experiência para o nosso cliente? Se a gente vai ter uma equipe que não é treinada, que não está motivada. Engajada. É impossível você dar uma boa experiência para o seu cliente. Marketing. Você tem que ter uma equipe boa também para conseguir desenvolver tudo isso. Hoje, na nossa área, é legal ter uma responsável, uma ou duas pessoas responsáveis pelo marketing, para você conseguir estruturar isso, para você conseguir ter essa interação entre público, entre o seu Instagram, você conseguir transmitir tudo isso pro seu público. E vendas. Experiência do colaborador, você treinar a sua equipe de vendas de recepção também. Senão nada você vai conseguir sem as pessoas. Então, pessoas, eu acho que em todos os negócios, tirando, sei lá, empresa de software, não sei, que não lida... Nosso que lida com o público, serviço é o principal. Sim. Oi? Tá bom, produtor. Tá bom, produtor, desculpa. Voltando então, turma. Hoje, na experiência do colaborador, poderia ser 100% um tópico, eu poderia falar de reunião, poderia falar de comissão, mas a gente vai dar um geral. Então, o primeiro é experiência do colaborador. Para a gente dar uma boa conclusão aqui da experiência do colaborador, se você tem 2 ou 3 funcionários, treine eles, treine a parte de coach, tenha processos, tenha já um PDF de apresentação para novos coaches, para nova recepcionista, crie formas de estímulos de bônus com metas de venda para recepção, meta de venda para renovação. Já falei bastante sobre isso, como eu trabalho na Burn com comissão para os professores que têm carteira de clientes na parte de renovação, ou as recepcionistas na parte de vendas, e como a gente une essa equipe. Tenha isso, faça isso, treine sua equipe, engaje ela, dê motivação, não seja só pai, mas seja também chefe que dê financeiramente o bônus. E você vai conseguir engajar bem a sua equipe para a gente ter uma boa experiência agora do cliente, certo? Sim. Então vamos para o nosso segundo tópico. Nossa, já deu quase 20 minutos. Puta que... Bora. Tá, vamos dar uma corrida, turma. Então, o segundo tópico, experiência do cliente. O que você enxerga como experiência do cliente? Antes de você falar, eu deixo claro para os nossos alunos, para os nossos clientes. Experiência do cliente é ligado 100% à renovação, à retenção. Só que o básico, quando a pessoa busca o seu serviço, é um treino e um bom atendimento. Ser bem recepcionado e ter um bom treino. Um bom professor que atende ela e um bom treino. Isso vai manter a pessoa lá por mais tempo. A experiência dele, mas quando eu falo com todas essas coisas extras de a satisfação e o encantamento é diferente. Uma cartinha, uma garrafinha, isso encanta, mas não é o que vai segurar o cara ali pro resto da vida. Então, isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que eu ensino para vocês de entregar uma cartinha, uma garrafinha de boas-vindas, pulseirinha, isso encanta o cliente para ele fazer um marketing no terceiro pilar, naturalmente, para ele ver conta diferente. Você aumentar a régua, mas não é isso que vai deixar o seu cliente lá dentro por mais tempo. Quando você fala da experiência, né, são vários pontos. A experiência do cliente, ela vai tendo várias etapas dentro da empresa, sim, né? Você tem o primeiro contato, então como eu recebo essa pessoa de primeiro contato, né? A gente fala sobre as coisas básicas, receber pelo nome, saber quem é a pessoa que está chegando, limitação, a recepção. Às vezes a recepção fez a marcação pelo WhatsApp, que é o mais normal. Queria conhecer e tal, você pode vir tal que dia. Então a recepção, já naquele dia, naquele horário, já tem que saber qual o nome do cliente, quem é ele que está chegando, recebê-lo já com um sorriso. Então são coisas que são básicas, né? Mas
que faz diferença. Então, essa é primeiro momento da experiência, né? A Burn faz algo diferente, né? Mas não é o que todo mundo faz, mas básico. Aí você tem a experiência do primeiro treino. Falamos da experiência da recepção, da chegada. Falamos da experiência do primeiro contato com o treinador. E aí, esse é um lance importante, porque sempre aquele lance que a gente fala, né? A primeira impressão é a que fica, né? Sim. Pô, se eu tenho um treinador... que não dá um sorriso, que não chega, que não abraça, que não traz a pessoa, então já é uma próxima experiência. A gente tem a experiência do treino, do primeiro treino, né? A gente sabe que aquele primeiro treino a pessoa está totalmente perdida ali, né? Se ela nunca fez, né, um crossfit, vamos supor, ela está totalmente perdida. Então, se ela não se sente amparada, ela vai achar que aquilo não é para ela. E aí ela pode... Gostou da experiência 1, gostou da experiência 2, mas não gostou... Não é que ela não gostou do treino. Ela não se sentiu amparada. Ela sentiu que aquilo ali é muito pesado. Ela sentiu que aquilo ali é muito difícil. Será que eu consigo? Então ela começa a criar objeções na cabeça dela para a parte de vendas, né? Então essa é a experiência. E aí depois, se ela gostou, sentiu confiança, ela vai, ela fecha o plano. Aí começa toda uma experiência, que é o que a gente denomina ali do aluno de 0 mês, 6 meses, 1 ano, né? Cada etapa dessa experiência, o aluno ele vai ter ele vai querer ser visto de forma diferente. Exatamente. Né? São fases. São fases diferentes, né? Então a fase de conhecimento, a fase de comprovação, a fase que ele já é muito antigo e ele quer ter o reconhecimento. Então são várias etapas. Então eu acho que a experiência, ela nunca acaba. Nunca acaba. Ela é constante, ela tem começo, meio, mas ela não tem fim. Porque você está o tempo inteiro tentando mostrar o valor para o seu cliente. E aí através de experiências. E aí entra o segundo ponto, que é o que você falou também sobre os encantamentos, né? Sobre as coisas, né? Um exemplo que eu vou dar aqui que a gente fez na Burn. Sei lá. Eventos diferentes. Isso. A gente pagou um churrasco pra galera, fizemos uma aula, foi super legal. Foi um dos eventos mais legais que a gente fez, legal pra caramba, tal, a galera curtiu, justamente por isso. Porque a gente tá preocupado em gerar algo. E isso o que as pessoas não estão preocupadas. Você falou muito bem. É uma jornada, né? Tenha primeiro contato, logo ali agendou a aula. Porra, o que a gente faz de processo de experiência é surreal. Tudo certo, produtor? O que a gente faz de experiência... O aluno experimental recebe um vídeo do professor confirmando a aula dele, já começa a experiência. Esses dias a gente recebeu uma menina repostou no Instagram, uma aluna nova. Ela falou, cara, eu recebi um vídeo, eu recebi uma garrafinha com o meu nome e eu tinha a porra de um PDF com a minha foto. A menina ficou louca. Então a gente gera essa experiência, acabou a experiência da recepção, tem a experiência do coach. Tem a experiência do professor dentro daquela aula, conseguir trazer esse engajamento, às vezes ela até com outro aluno, então ela teve uma experiência já de contato com os alunos dali, os outros clientes que ela vai ter contato diário. Então, gera tudo isso. Acabou. Primeira fase, fechou o plano, beleza. Segunda fase, encantar o primeiro mês. Deu 2 semanas, a gente manda uma cartinha em casa. Final do mês a gente está fazendo uma pesquisa. Os professores carteira de clientes fazem avaliação de bioimpedância. Beleza? Mano, primeiro mês, se você seguir tudo isso, com certeza você vai encantar muito aquele cliente. Mas aí chega para outra fase. Fase de começar a aprender os movimentos, talvez ficar frustrado que não está aprendendo. Isso. Vai do dia a dia dos professores, de estar presente, entender que aquela é uma aluna nova. Às vezes, como na Burn a gente tem muita troca de professor de turno, vai de um outro professor e fala, essa aluna acabou de entrar. Vai disso. Conexão, né? E outros atos, foi o que eu falei. A base, a estrutura é aquilo. É o treino, bom atendimento, uma boa recepção. Isso é a base para manter uma pessoa consumindo o seu produto sempre. Mas tem os extras. Putz, eu tô lá faz 3 anos, eu não tenho um reconhecimento. Na Burn a gente dá uma pulseira. Eu tô lá há bastante tempo. O que a gente faz? Agora é Dia dos Namorados. Maioria que eu conheço tá fazendo campanha só para trazer gente de fora. Aqui na Burn, sábado que vem, a gente vai fazer um aulão. Todos os casais... Aliás, os alunos também eu quero que treinem. A gente vai fazer treino em dupla. Mas para todos os casais, só de participar do aulão sábado, a gente vai fazer um sorteio no final do aulão de um jantar. Então isso é experiência também para os nossos alunos. Sim. O que você comentou do evento. A gente tem o grupo da mentoria. Quem quiser, a turma depois vai passar aqui em algum momento do vídeo eu falando sobre o link da mentoria, da Skill Business, do Método Skill. Mas lá dentro da mentoria eu sempre falo, paguei churrasco, paguei cerveja. Mas, Léo, você tira do bolso? Eu falo, gente, tem que fazer. É algo que engaja. Tipo assim, o churrasco.
Não ficou caro, os alunos adoraram, saíram de lá falando super bem. Isso é experiência, gente. Isso é experiência, é algo para... quando a gente está muito tempo num lugar, CrossFit, segunda a sábado, CrossFit, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ter esse pico de energia diferente, de novo, não só aquela mesma coisa, gera essa experiência de, caraca, que lugar legal, satisfatório. Sim. Então, esses eventos, a gente tá querendo fazer a festa junina agora. A gente tá querendo colocar tudo, touro mecânico, dupla sertaneja. Isso são pequenas coisas. Teve até um aluno que ele tá para renovar, acho que o plano é entre hoje e amanhã. Ele virou e falou assim, nossa, Léo, que massa, eu conheci o pessoal da unidade 2, conheci alunos de outro horário. E aí ele até falou, isso é legal porque às vezes você pensa, eu tô meio desanimado de treinar, mas eu falo, nossa, o pessoal aqui é tão legal, eu gosto tanto, e motiva mais treinar. Vou lá, trocar uma ideia, dou uma risada, né? E treinando um pouquinho mais. Então, dentro da experiência do cliente, esses encantamentos fazem parte. Pulseirinha, carta, mandar mensagem pro faltoso, isso é muito importante. Eventos também é muito importante, tá tendo esses eventos, sempre faz uma gracinha. Nossa, Léo, só ficar gastando sempre em evento. Evento não é pra ganhar dinheiro. Já quis pensar, nossa, eu vou fazer um evento grande e tudo mais dentro do box. Para os seus alunos, o evento é para aumentar a experiência deles. E eu, pelo menos, penso assim. E melhorar a retenção. Melhorar a retenção. Para mim, é a base de um bom box. Tá tudo certo aí com a câmera, produtor? Pode falar, mano. Tá. Então, eu sempre falo também, pilar, eu deixo de vendas é o quarto. É combustível de toda empresa vendas, mas para nós que trabalhamos com serviço e a gente precisa da recorrência, a retenção é o mais importante. Então, esse é o nosso segundo pilar. Lembrando que se você não tiver uma boa equipe, você não consegue fazer uma boa experiência do cliente. Então, a experiência do cliente, o primeiro ponto é sim a sua proposta maior, que é o seu treino, que é o atendimento dos seus professores. Da recepcionista também, o do professor é mais importante. Da recepcionista não vai ter tanto contato igual tem com os professores. Esse é o seu produto principal. Mas outros itens também você consegue melhorar essa experiência para aumentar o tempo de vida daquele aluno. Eventos, se importar com ele, perguntar por que ele está faltando, se importar de parabenizar ele no dia do aniversário. E até as próprias pesquisas também é um jeito de mostrar que assim... Ele tem voz. Isso. E aí a gente faz muito isso lá, às vezes também na Moema. A gente faz a pesquisa e aquelas coisas, a gente já até falou disso também, mas aquelas coisas que são muito rápidas, que dá pra você fazer, você faz em 2 dias, você arruma um monte de coisa. Sim. Que às vezes você não tá vendo, né? Que igual você falou, às vezes a gente falou do chuveiro, às vezes. Você não toma banho lá todo dia. Você não sabe se o chuveiro tá quente, frio, se tá saindo pouca água, muita água. Você não sabe, né? Então se não é alguém vir te falar, então são coisas que a gente consegue melhorar. E aí quando você faz essa melhora, às vezes porque como é sempre uma pesquisa anônima, né? Mas às vezes a pessoa chega e fala, eu que coloquei lá do negócio e eu vi que eu respondi a pesquisa ontem e hoje já vocês arrumaram, valeu. Então, é uma experiência, né? Eu uso essa estratégia. Eu falo pro ensino pessoal, falo, turma, não que vocês tenham que deixar nada estragado nem nada, mas se vocês sabem que começou o burburinhozinho de tipo, nossa, aquele chuveiro lá, aquele banheiro fica pingando a água, aquele chuveiro é ruim, nossa, sei lá, dá um exemplo de aquele ventilador lá faz muito barulho ou tá estragado. Você já sabe que tá todo mundo falando, mete a pesquisa e já compra outro ventilador, já compra outro chuveiro, fez a pesquisa, deu 2, 3 dias, já entra com a mudança pra falar, caraca, o box realmente me ouviu. Então você já sabe que tá com aquele problema, já antecipa, já compra tudo, porque eles vão falar na pesquisa. Isso, sabe. E é isso aí mesmo, porque é muito bom, né? Então, é que a gente tá falando da experiência, né? É uma parte, né? Da experiência, né? Ser ouvido. Vamos lá, turma. Então, terceiro tópico. Marketing. Hoje em dia, nenhuma empresa sobrevive sem. Concorda? Marketing é extremamente importante, né? E hoje em dia a gente vive... Marketing hoje pra gente, é a mesma coisa, né? São várias vertentes, né? Muita São muitas vertentes. Isso é uma coisa boa e é uma coisa ruim também, né? Ao mesmo tempo que ela é boa, você tem muitas opções. Ela é ruim porque se você não consegue entregar o marketing na via certa,
você tá gastando dinheiro, gastando tempo, muitas vezes, e não está sendo visto. Então você tem que acertar como aparecer na mídia. Claro que você vai ter o tempo inteiro. A gente tem um tráfego pago, tem um tráfego, né, que é orgânico. A gente fala sobre atualização das redes sociais diariamente, né? Você mostrar o seu espaço, você mostrar a energia da aula, né? E aí entra um outro ponto, né? Quem eu deixo responsável por isso, né? Quem vai fazer isso? Porque o que eu vejo, muitas vezes, se a gente for falar, por exemplo, de Reels, se a gente for falar de Stories, se a gente for falar de Feed, você não vai contratar uma empresa para fazer isso, certo? Difícil. Porque a empresa não vai conseguir deixar uma pessoa lá para filmar tal. O que vai acabar acontecendo? O professor ou a recepção vai ter que filmar a aula e mandar até esse delay já foi. Sim. Então, geralmente, quando a gente fala de feed, de reels, de stories, a gente tem que selecionar alguém dentro do box para ser o responsável. E aí, através disso, você pode usar o restante dos coaches e ser como uma obrigação dentro do trabalho dele. Ó, eu quero que toda aula tenha 60 minutos, das quais você vai trabalhar os 60 minutos, mas eu quero que você tire 20, 30 segundos, 1 minuto para gravar o vídeo e enviar, né? Para essa pessoa que é responsável por colocar os vídeos e tal. Então, ou seja, você pode criar um esquema, processinho, para que essas coisas aconteçam. Não, você falou tudo. Hoje não duvido que tem alguém aqui, ou algum ouvinte, que tem uma capacidade, uma estrutura na empresa e conseguiria contratar uma equipe sua, não uma agência. Contrataria uma equipe sua. Mano, tem que ser uma empresa muito grande para ter alguém lá dentro, um setor de marketing da empresa. Na época que eu tinha a Moema, a Moema era gigante, a gente contratou uma empresa, mas o primeiro ponto que quando a gente contratou foi: os caras não conhecem isso. Uhum. Os caras não sabem o que é CrossFit. Os caras faziam umas postagens de um carinha fazendo um halter. E aí a gente. Demais. Isso. Aí a gente tinha que mandar e falar: cara, não é isso. Então, de tanto a gente ter que ficar debatendo, chegou uma hora que falou: cara, não adianta. A gente tá pagando um negócio por mês, não tá tendo resultado, porque não estamos atraindo, cancela. Aí depois a gente teve uma experiência com uma outra pessoa, que era uma mulher que trabalhava com marketing, e ela estava meio que voltando para essa área mais forte, e aí ela ajudou muito a gente, porque ela fez todo um trabalho de engajamento do box, tal, mas ela ficava bastante lá, porque ela não tinha outros trabalhos. A partir do momento que ela começou a crescer tanto, ela começou a ter outros trabalhos, e aí já não era aquilo. Então o que a gente percebeu? Cara, se a gente tivesse uma pessoa dessa aqui, seria extremamente importante. Sim. Só que aí a gente cai de novo lá no ponto que o dono da academia, ele quer receber todo o dinheiro, ele quer ganhar o todo. E aí ele não percebe que se eu colocar uma pessoa no marketing, se eu colocar uma recepção, se eu colocar às vezes um coordenador, eu vou gastar mais, vou tirar do meu, só que eu vou conseguir triplicar talvez o meu faturamento. Sim. Né? E aí é onde a gente... Cara, o marketing é algo surreal de tantas áreas que tem. Vou contratar um cara de marketing. Normalmente a gente pensa assim, cara de marketing. O que é o marketing? Cara, hoje em dia, venho estudando bastante. Não é a minha área, todo mundo sabe, não é a minha área é gestão geral mesmo. Marketing, hoje, se você for contratar, tem o copywriting, que é o cara que vai fazer os textos. Então tem um cara só que faz texto, que é para realmente ter aqueles textos impactantes. Tem o social media, que é o cara que vai lá no box, coordena como que vai ser os posts e tudo mais, faz as gravações. Tem o gestor de tráfego, tem o que faz as artes. Tem mais uns 2, 3 setores dentro do marketing. Então é muita área. Muita. Tem essas empresas gigantescas, Coca, lógico que tem. E com certeza tem cada um desses setores. Porque é uma coisa os caras gastam bilhões aí com marketing, né? E é uma coisa muito complexa e eu sei que nossa área, nós não conseguimos isso. Ter tudo, né? Ter tudo. Então, minha dica hoje para você, dono de academia, quer ter uma agência? Tem uma agência de tráfego pago. Ou alguém para fazer uma arte e edição de vídeo. Só. Mas não espere, igual o Rocha falou, a pessoa vai ter que fazer... Você vai ter que ser ativo. Você pode colocar alguém, mas você tem que ser ativo. Por quê? A agência dificilmente vai ter o contato ela não sabe o que acontece dentro do seu box. Ela não sabe que você quer fazer agora uma campanha, não sabe o que é Open, não sabe o que é CrossFit Games. Então você precisa ser muito ativo. Eu, particularmente, na Skill,
A gente faz a parte de marketing, a gente faz a parte de edições de vídeos, mas a gente faz só da gestão de tráfego pago. Por quê? Porque o tráfego pago é ligado diretamente para as vendas, que é o nosso foco na Skill Business, trazer vendas, retenção e vendas para os nossos clientes. Então a gente trabalha a parte de tráfego pago, mas nós não somos uma agência de marketing. Deixa bem claro para os nossos clientes, porque uma agência de marketing tem que ter tudo isso que eu falei. Sim. A gente tem uma gestora de tráfego que faz as edições de vídeo e aí o nosso time de marketing fala com o time de vendas. Tá chegando lead bom? Não tá? Tá frio? Tá convertendo? E isso é focando nas vendas, que é o nosso principal. Então, para nós, da nossa área, tenha um gestor de tráfego, que isso é muito importante. Pode ter também hoje alguém para fazer as artes, que eu sei que muitos de vocês fazem as artes no Canva, que fica uma arte legal. Edição de vídeo também posso dar uma dica para vocês, baixem o CapCut e aprendam a fazer. A Bruna tá dominando o CapCut, é algo muito simples. E às vezes uma empresa de marketing vai te cobrar uma fortuna. Porque hoje em dia, né, é o que você falou, né? O CapCut aí é o mais fácil, mas tem muitos aplicativos, né? É o que a gente fala. Não adianta você querer fazer tudo, ok. Mas algumas coisas você consegue aprender até você se tornar grande e aí você não precisar fazer mais. A gente tá falando das duas áreas. O Rocha falou, às vezes, que você fica com o freio de mão puxado porque você não quer contratar para crescer, mas às vezes você pode começar a querer aprender para chegar no ponto de contratar para crescer, isso, entendeu? Putz, não tenho dinheiro, hoje eu fico no 0 a 0. Se eu contratar, eu vou ficar 3 mil negativo e eu vou quebrar? Vou quebrar. Então, beleza, estuda, cara. Porra, esses dias o que eu tava te falando na parte de contabilidade, que eu cheguei num cliente, o cliente estava pagando 4.800 de imposto, que ele se enquadrou no lucro presumido, mas eu estudei, não se enquadrou, ele está no Simples Nacional, eu mostrei para ele, ele se enquadra, ele pagaria de 4.800, ele ia pagar 1.500 no Simples Nacional, com o fator R, que é o 6% do Simples. Como que ele faz isso? Que é se ele declarar 28% do faturamento dele em folha salarial. Aí ele comentou, Léo, eu não tenho 28% de folha salarial. E aí no meu estudo, que aí eu vou chegar no ponto que eu tô falando, no meu estudo eu aprendi que se você tiver 28% do seu faturamento declarado como folha salarial, você pode pagar 6% do Simples. E o que você pode fazer para isso? Colocar um Prolabore seu maior. Você vai colocar o seu Prolabore maior e você vai se enquadrar nesses 6% do Simples. Onde que eu aprendi isso? No YouTube, mano. Eu comecei a colocar contabilidade para academia. Aprendi num vídeo de 8 minutos desse, salvei um cliente meu. Meu cliente tá me amando. Você entendeu? Diminuiu um A galera não quer estudar, ou a galera fala que não tem dinheiro para comprar curso. Só assistir todos os podcasts nossos que você aprende. Tem Então a galera é preguiçosa. Informação tem muita. Informação tem em qualquer lugar, mano. Ou você compra um livro aí de 20 conto ou menos. Fala, turma. Você que está assistindo mais um episódio do Skillcast, eu queria te convidar para você entrar aqui no link, põe o QR Code aqui, para você conhecer os nossos produtos do Grupo Skill. Então a gente tem a mentoria individualizada, que a gente vai trabalhar com vocês 2 meses, com muito conteúdo. Tem o Método Skill, que é o nosso curso também, são aulas online com 14 módulos. Tem também a Skill Business, que é a empresa que faz o serviço de gestão para sua academia, que é o produto mais completo que a gente tem, que a gente vai fazer seu financeiro, sua venda, seu marketing, sua retenção de alunos, toda a parte de estratégia. Então eu estou convidando você para entrar aqui no link para conhecer esse mundo do Grupo Skill. Todos os produtos e serviços, tenho certeza que vai melhorar a gestão da sua academia, do seu box. Agora não adianta você não querer fazer nada e obter resultado. Exato. Né? Então, o primeiro passo, não tenho grana. Vai, bate no peito, irmão. Bate no peito, estuda, pega um livro, vai no YouTube. Cara, você pega esses podcasts aí do Flávio Augusto, do Joel, o tanto que você aprende lá, mano. Pega um caderno e uma caneta. Tem muita coisa. Eu acho que a grande dificuldade, eu vejo assim, até convivendo com a galera, é justamente essa, né? Às vezes o cara tem muita função, ou às vezes o cara tá meio desgostoso, porque, né, o negócio tá indo devagar, não tá indo como ele espera, então ele acaba caindo um pouquinho e aí acaba que a coisa desanda, né? Então, eu acho que a pessoa tem que dar uma olhada 360 no box, sair um pouco, olhar, né? Anotar, sabe? Deixa eu sair um pouco, deixa eu anotar. Como é minha recepção? Como que é minha recepção hoje? Como é que acontece? Aí o cara começa a anotar e ele começa a perceber, cara, não tem uma apresentação, né? Eu não recebo o cara de maneira certa. Como é que estão meus treinos hoje? Os treinos são bons, ou os treinos não estão bons. Quem são os meus coaches?
Esse. Como é que esse cara? Cara, eu não converso com esse cara aqui faz um tempão, né? Então você começa, quando você sai de fora, começa a perceber alguns pontos que você pode melhorar e o que você consegue fazer para ajudar nessa melhora imediata. E precisa desse tapa na cara. É difícil falar isso, porque se você falar isso com a maioria das pessoas que estão ouvindo e reclamam que não tem tempo, justamente, eles dão muita aula, eles precisam desse valor, desse faturamento, às vezes para se pagar. Mas se você perguntar, muitos desses que poderiam estar nesse intervalo de aula, ele deu aula das 6 às 8. Eu sei que é uma rotina puxada, não tô falando que não é, depois da personal, mas muitos deles, nesse intervalo todo, ou vai treinar 3 horas, ao invés de treinar só uma, e falar, putz, pelo menos 6 meses eu vou treinar só 1 hora. Só 1 hora, vou tirar 2 horas de treino por olhar pra minha empresa. Eles não fazem isso. Não fazem. Eu não tô falando pra não treinar, pelo amor de Deus. Eu acho que o treinamento, tanto pra professor, acho que pra todo mundo. Se eu não treinar todos os dias, eu surto mesmo. Meu dia de trabalho é muito estressante, eu treino 7h30 da noite e é essencial pra eu conseguir trabalhar melhor no outro dia. Mas é o que a gente tá falando, é sobre otimizar, né? O tempo. Otimizar o tempo. Porra, você sabe também, 1 hora hoje no nosso treino não é excelente. Caraca. Já não é ótimo. Bem treinado. Claro, assim, às vezes o cara quer fazer uma competição, ok, cara, treina 1 hora, faz um extra, sei lá. Mas o que a gente tá falando é sobre você querer fazer algo que te deixa feliz e fazer algo que vai te deixar feliz pro resto da vida, que é a sua empresa, né? Então, claro, cara, você treina 3 horas, sua empresa não tá indo pra frente, começa a treinar 1 e estuda 2. Vamos ver se não vai mudar. Vamos ver se não vai mudar. Se sua empresa não mudar, muda você. Eu tinha um cliente que ele saía, ele pagava a gente, ele não, na época a gente não tinha o processo de recepção, porque hoje a gente faz as vendas direto, a gente fica com o WhatsApp, a gente só auxiliava, mais ou menos uma mentoria, e nesse intervalo ele ia jogar videogame, mano. Não tem como dar certo. Não tem como. Mas acho que a maioria é sim o caso de treino. E a gente sabe que quem treina planilha, não tô criticando quem treina planilha ou não. Se Deus quiser no futuro, eu tenho muito isso de tipo, putz, tá tudo certo, grupos que eu tá voando. Qual que é o meu desafio 2 agora? horinhas, fazer um treino pra competir. Isso. Quero competir, pegar um time legal. Mas, porra, o boxe tá uma bosta, tá sempre questionando, tá sempre ruim. Você nunca conseguiu sair dessa visão de estar lá dentro dando aula. Quando sai, você só vai reclamar se tá tudo bem. Aí chega no 5º dia útil, putz, não tem dinheiro. E todo mês é esse ciclo. Todo mês é esse ciclo. Aí paguei todo mundo, acabou já. Chega no final do mês, você não tem lucro nenhum. Começou tudo de novo. E você nunca sai, não tem caixa pra pagar, sempre isso. Mas você nunca para e fala, o que eu vou fazer pra mudar? Vou mudar mesmo? Fico ali das 9 ao meio-dia treinando. E muito que a gente sabe, o Ale tava até brincando. Eu fico 4 horas treinando, mas não treino 4 horas. Eu fico no celular, eu fico ali batendo papo com meus amiguinhos. Porque às vezes o treino de aula, se você faz, é mais eficiente do que uma planilha, porque você fica só conversando na planilha. Sim, é o que a gente fala, né? Às vezes eu até falo assim na planilha lá, às vezes pra treinar no grupo, fazer um treino e tal. Porque é realmente isso, né? Quando você faz a planilha, é no seu tempo. No seu tempo. Então, se você fizesse a planilha como é a aula, que é uma coisa conjugada com a outra, duraria muito menos tempo. Claro, né? Que aí, quando você vai pra planilha, a gente tá falando de... Aí é treino de força, você tem ali 2, 3, 4 minutos de intervalo entre uma série e outra. Algo que a gente não consegue colocar na aula 100%. Mas o que a gente quer focar e enfatizar bastante é sobre dividir o seu tempo com algo que você vai conseguir. Porque é o que você falou. Na hora que tá tudo redondo, eu posso voltar a treinar 2, 3 horas, não vai me atrapalhar. Porque já tá tudo encaminhado, né? E eu acho que essa é a grande dificuldade. É conseguir essa distribuição de tempo, de função, de estudo, de coisas a médio e longo prazo. Porque o que eu falo muito com meus alunos, né? Eu converso bastante nas aulas com meus alunos e tal. O tempo passa muito rápido, né, cara? Assim, querendo ou não, nós já estamos no meio do ano. Nossa, e parece que foi ontem, que foi final de ano. E aí passa muito rápido. Então, se você não fala assim, segunda-feira eu vou começar a me alimentar melhor... E eu tenho que começar segunda-feira. Porque se segunda-feira eu comer um doce, um chocolate, a gente não tá tendo muita percepção de tempo. E o tempo tá passando muito rápido. Então, se eu não pego pra fazer agora, quando você piscou, passou 3 meses do que você falou que ia fazer. E aí, ó que louco, passou 3 meses, cara. 3 meses que você poderia ter lido 3 livros no mínimo. Você poderia ter feito 90 dias sem açúcar. Você poderia ter aprendido algo
3 meses lendo 1 hora todos os dias sobre um determinado assunto, ou todos os dias 1 hora durante 90 dias sobre sua empresa, só anotação, visualização. Eu vou ficar 1 hora aqui dentro da minha empresa, andando dentro dela, para ver o que está quebrado, o que está ruim, o que eu posso melhorar, ideia que eu posso ter. E aí quando a gente fala isso, aí você fala, caramba, 3 meses. De quando eu pensei em fazer, já passou 3 meses. Então se você não pegar e falar assim, eu vou começar segunda-feira e vou fazer, e faz, passa. E ficar naquilo, né? Porque você também, às vezes, segunda-feira eu vou fazer. Isso que eu ia falar. Você o mais difícil é manter depois. Você faz 2 semanas, na terceira semana já se perdeu de novo. É o mais difícil é manter. Cara, e isso é muito real, porque a gente tá falando muito hoje de redes sociais, hoje a gente tá falando muita coisa acontecendo, que nem eu falo por mim às vezes, né? Que nem se você abrir meu celular, na parte ali dos sites, eu tenho Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana. Eu deixo tudo aberto porque, como eu não consigo ver, eu só vou acompanhando. Mas eu tenho mais de 20 abas abertas aqui. Roland Garros que tá rolando agora. E, ou seja, então é muita informação que a gente tem. Se a gente distração. Informação, distração. Então se você não fala assim, cara, não, meu foco é aqui, a minha empresa, meu foco é meu treino, meu foco é minha alimentação, meu foco é minha família, meu foco... Você já viaja. O primeiro ponto é entender o seu foco. Isso. Então por que a gente tá falando isso? Justamente porque a galera não consegue se organizar e aí acontece o quê? Seu marketing ruim, suas vendas ruins, experiência do cliente não tem, seus colaboradores não tem. Eu vou até fazer um adendo aí do que você tá falando da distração, que é engraçado, uma matéria que eu vi. Engraçado, porém triste. O Elon Musk, ele deu o satélite dele para uma tribo na Amazonas. Eu vi também isso. Que os caras simplesmente pararam de caçar, de fazer as coisas dele. Estão viciados. Estão em pornografia. E na rede social. De tanto que esse bagulho distrai a gente. Cara, às vezes você fala, vou ler. Mano, põe no modo avião, larga o celular longe, senão você não vai conseguir. Você não vai conseguir estudar. Você não vai conseguir ver um episódio. Na hora que você for ver um episódio no seu computador, você tá com o WhatsApp aberto, tira. Senão você não vai conseguir. A distração hoje em dia é gigantesca. É isso mesmo. A rede social tá acabando. Corrompe muito. Mas é isso, é o foco, entender qual que é o foco. Isso. Se, cara, eu abri o box, meu box se paga, eu tiro meu Pro Labore, eu quero competir, eu vivo pra isso, esse é meu foco, show de bola. Mas se todo mês você ficar chorando e não fizer nada pra melhorar isso no final do mês, putz, eu quero tirar 15, 20 pau de lucro. E eu tô no 0 a 0, isso tá me desanimando, eu não tenho vontade de trabalhar. Se você não mudar, você não parar, puxar o freio de mão e falar, o que eu preciso fazer? O primeiro ponto justamente é esse. Entender o que você precisa fazer e falar, vou fazer? Aí faz. O segundo ponto é manter. Manter, que é o principal. Para agora, pro nosso quarto pilar, porque eu acho que a gente já falou muito aí, bastante, né, de tudo. Acho que foi mais uma aula de conhecimento, não conhecimentos gerais, mas de motivação para você sair dessa inércia sua de só reclamar. Sim. E é o que eu falo. Pô, não tô querendo falar assim de mim ou não, mas tem método skill pra você estudar, tem a mentoria, tem a skill business. Cara, o nosso podcast você vai gastar um centavo. Pega, eu sei que é 1 hora de podcast, mas pica 20 minutos por dia, mas pega uma caneta, anota. Tem muito conhecimento aqui dentro, você não vai gastar nada, você só precisa doar seu tempo. Se você não quer nem doar o seu tempo, é aquilo, é 1 hora nosso de podcast, que às vezes pode mudar a gestão da sua academia, ou 1 hora sua de treino. Muitos insights, né, cara? Não, e 1 hora de treino, cara, tenta enxutar esse treino, tenta sair do celular durante o treino, tenta parar de ficar conversando com seus amigos, ou realmente pega e fala, cara, vou 6 meses, eu vou só fazer a lousa, muito bem feito só a lousa. Isso. E aí o restante das 2 horas que eu treinava por dia, eu vou estudar. Eu vou ler um livro, eu vou ver um podcast. Digo novamente, sem gastar um centavo. É isso aí. Livro você pode pegar emprestado, que é Kindle, que é baratinho. Beleza, agora vamos para vendas pra gente dar uma boa conclusão. A venda é o combustível de qualquer empresa. De qualquer. É dinheiro que entra. Eu fui uma vez num curso presencial, era um workshop, né, presencial de 2 dias, e ficou muito na minha cabeça isso que eu levo, né, que o palestrante lá, o dono da empresa falou. Tá ruim, vende. Ah, mas a gente tá desorganizado. Vende, põe dinheiro, que com dinheiro se organiza. Com dinheiro você treina uma pessoa, com dinheiro você compra, paga um consultor para treinar a sua equipe, mas vende. Uma empresa sem vender não consegue crescer.
Eu tenho lá na Skill, graças a Deus, a gente está num crescimento assim surreal. Hoje, nós estamos comigo. Há um ano atrás, era eu, o Fê e o Melãozinho. Hoje sou eu mais 10. Hoje a Manu e a Helena não deixam eu pôr cliente mais. A gente tá com 30. Elas falaram, Léo, o máximo, a gente vai contratar mais 2 estagiários. O máximo são 34 clientes esse mês. Se você colocar mais, a gente mata. Porque elas estão surtando. Porque senão eu não vou conseguir entregar, né? Isso. Mas o que é o lance? Eu tô colocando cliente porque eu sou comercial. E a gente tá contratando e a gente tá treinando. Eu falei pra elas, gente, é uma dor de cabeça boa. Porque eu sou esse perfil agressivo. Lógico, eu entendo. A Helena também é mais agressiva, a Manu é mais conservadora. É bom ter isso na empresa. Sim, porque é todo mundo pensando dos dois lados, né? Isso. Porque às vezes eu só penso em entrar e depois começa a cair. E aí começa a sair. É. Mas a venda é aquilo que a gente tá falando. Hoje a gente tem verba pra contratar mais, pra treinar. Então, é combustível para toda empresa. Não tenho o que falar. Tá ruim, vende. E aí você conserta as coisas. Isso. Porque aí você tem respiro para aquilo. Cara, tá tudo desorganizado. Não pago as contas. Não pago o funcionário. Como que você quer sobreviver? Eu falo, hoje a gente tá tendo na Skill uma dor de cabeça boa. É lógico. Por quê? A gente tá tendo dor de cabeça que não tá cabendo mais gente no espaço, eu vou ter que alugar um outro espaço maior. A gente não consegue atender mais cliente. Mas o quê? A gente tá contratando gente, porque tem verba para isso. Por quê? Porque a gente tá vendendo. Sim. Então, eu levo uma frase para mim que é: cresce, depois organiza. Essa é a ordem. Não organiza, depois cresce. Você, normal, pode ser que o Rocha pode achar diferente ou não. Eu levo isso. Ou seja, tenha esse gás, dá esse gás, cresce, depois organiza. E essa é a ordem, não ao contrário. Porque senão, às vezes, o perfeccionismo, você não sai da linha do ponto de partida. É, porque o lance da organização, né? Mesmo quando você entra o dinheiro e você cresce, você nunca vai estar 100%. Porque você nunca acha que está 100%, nunca, né? É igual a internet. Tem gente que não começa por medo de nunca estar perfeito. Eu vou falar errado nos stories. Será que eu tô bem aqui? Será que o meu conteúdo é bom? Será que alguém vai gostar? A pessoa nunca começa. Porque se você não começar, você não tem como melhorar, né? Exato. E aí você não tem como melhorar, porque vai ser um vídeo atrás do outro, né? Se você tá fazendo um vídeo ali falando, vai ser um vídeo atrás do outro que vai te auxiliar a melhorar o próximo. Quando você assiste, você vê as coisas que você falou, né? Quando a gente fez lá o trabalho todo com a Isa também, de você começa a perceber, né, que você tá falando algumas coisas. Então você vai melhorando de vídeo para vídeo. Então você só vai conseguir melhorar se você grava o primeiro, grava o segundo, terceiro, quinto. Ou se você é uma pessoa que escreve, né? A sua escrita no começo vai ser mais chula, mas você vai melhorando ao passo que você vai escrevendo, porque você vê que você tá falando as mesmas palavras. Cara, preciso ler para aumentar meu vocabulário. Então você vai conseguindo. Então tudo tem que ter, né? Você tem que começar. É impossível alguém ser bom em algo que ela não melhorou de um dia pro outro. Então, tipo assim, o cara que é o top disso, ele não começou o top assim. Ele não nasceu perfeito naquilo. Ele fez há muito tempo atrás. E como ele fez lá tempo atrás, ele falou, mano, eu posso melhorar naquilo porque eu já fiz. Aí ele tá aqui nesse ponto. Ele falou, nossa, mas eu já fiz aqui, eu sei que eu posso melhorar aqui. E isso é pra tudo, cara. E é o que a gente tá falando, né? O que a gente vai falando agora das vendas. Às vezes você vai estar fazendo um trabalho lá no seu Instagram, você tá fazendo um trabalho, sei lá, de divulgação, mas não vai ser naquela hora que você vai colher o resultado, talvez. Né? Você tem que ter isso em mente. Tem imediatismo demais. Isso. Então você vai ter que ter em mente que às vezes você está realizando aquelas tarefas, aquele trabalho, e ela vai sendo como se fosse uma bola de neve. No começo você não vê muito resultado, mas ao passo que começa a dar uma coisa certa, as peças vão se encaixando e aquilo vai se tornando muito mais. E é isso que a gente fala, por exemplo, às vezes no box, numa aula, num processo que você começa ele, mas eu não acredito que fazer um churrasco vai me trazer mais alunos ou vai me manter os meus alunos. Só que não é só isso, isso é uma parte da engrenagem. Exato, é um todo, gente. É um todo. São pequenas ações para dar o resultado maior. Às vezes você pega um box que tem 500 alunos e você acha que, tipo, é um espaço legal, mas você não vê as pequenas ações deles, você não vê
o evento que ele fez, aí um amigo postou story, o amigo dele, os 5 mil seguidores que ele tem, viu e falou, nossa, que legal esse churrasco que ele fez, nossa, que legal essa cartinha que ele recebeu, vou lá, mais um aluno, vou lá, mais um. Aí aquele amigo fala pro outro, cara, vem que é muito legal. São pequenas ações que faz o todo ficar grande. Isso, né? porque, bola de neve. Porque o lance das vendas é justamente isso, você tem que entender que o seu concorrente, dentro da atividade física, vamos falar hoje, né? Se você tem uma academia de crossfit, o seu concorrente não é o outro crossfit. Ele também é o seu concorrente. Mas vai ser o seu concorrente o beach tênis, o futevôlei, academia, corrida, jiu-jitsu, natação. Tudo isso vai ser o seu concorrente. Porque tudo isso está dentro da gama sobre atividades físicas, né? E aí eu preciso entender o que eu faço para que esse aluno perceba assim, cara, isso aqui é bom, né? Então, eu quero comprar isso, é o primeiro ponto, ou eu quero recomprar isso porque eu tô gostando, que é a retenção, né? Acabou meu plano 1 ano e eu não me interessei por outra coisa. Não me interessei por natação, por nada, porque aqui eu tô me sentindo bem. Por que eu tô me sentindo bem? Porque eu tenho um bom professor, eu tenho um bom treino, eu tenho bons resultados, eu tenho amigos, eu tenho eventos, eu tenho sociabilização, eu tenho vários fatores que me ajudam a ficar. Então, as vendas vai surgir de todos esses pontos juntos, né? Sim. A parte de vendas, e algo que eu deixo também bem claro, tem que treinar a sua equipe muito bem. A gente não vende... Às vezes eu dou um treinamento de vendas, aí tem alguém que fala, nossa, Léo, mas não é meio agressivo? Cara, você tá vendendo droga? Você tá dando um bagulho errado pra pessoa que vai fazer mal pra ela? Não. Você tá vendendo, muito dos casos, a melhora da vida dela. Aquilo ali vai melhorar o trabalho dela, vai melhorar a saúde dela, vai melhorar a relação com o filho dela, com o marido dela, porque é bem-estar, é saúde, é mental, é física. Então, tudo bem você ser agressivo, mostrar o quão benéfico é aquilo, que vai mudar realmente a vida dela. Sim. Então, não fica com... Eu já peguei cliente nosso que fala, mas ele vai comprar se ele quiser. Falei, gente, não, nada na vida é assim. Mano, você também precisa de um incentivo. Você o tempo inteiro é induzido, né? No seu dia a dia, né? Aí volta um pouquinho pro marketing, né? Você é o tempo inteiro induzido a comprar aquela roupa, a comprar aquele relógio. Você não é simplesmente compra um relógio do nada. Quero do nada. Você viu... Aí você viu no outro lugar. Aí você viu aquele cara que você gosta na rede social com aquele relógio. Isso, aí você viu, aí você pesquisa, aí começa a aparecer pra você. Isso. Aí você começa a ser bombardeado ali pelas redes sociais. Aí onde você vai, você tá no foco. Então, claro que quando a gente fala sobre a parte de vendas, é importante sim que a pessoa esteja predisposta. Igual vendas relacionado ao marketing, é você entregar um tráfego pago para uma pessoa que não quer aquilo. Então você está gastando dinheiro à toa, porque a pessoa não vai vir. Porque você pode mostrar o quanto aquilo é bom, ela não vai vir. Então, claro que tem que ter uma predisposição de você achar o cliente que ele já queira. Sim. E aí é o lance que entra a venda, né? Aí quando a gente fala que é vender, ser agressivo, é se o cara já foi até o box. Ele fez o mais difícil. Quer ir até lá. Foi o que eu falo, gente. O cara já foi até lá, já saiu da cama. Ele já matou várias objeções. Várias. Você tem que fazer a venda no dia. Tá parado, tal. É igual loja de roupa. O cara foi lá, experimentou, ele colocou a calça. Ele tem que sair com essa calça daqui, cara. Porque se ele for pra casa, não vai. Aí ele vai falar assim, eu nem preciso tanto dessa calça. Cara, é muito isso. Eu falo, gente... A pessoa saiu do box depois de uma aula experimental, endorfinada, sem estar dolorida ainda, porque a gente sabe que no outro dia ela vai estar dolorida. Se ela saiu de lá, 30%, 40% de chance de cair a venda dela. Ela vai abrir o cartão, ela vai ver que a fatura tá alta, ela vai falar, deixa pro mês que vem. Isso. Já estamos no dia 15. E porque ela vai na quinta-feira, deixa pra segunda. Aí na segunda já vai ser dia 20. Aí... Já cai na preguiça de novo, porque né, ela tá sedentária, tá sem treinar. Tá toda dolorida, não tá conseguindo sair da cama. Fala, putz, será que é... Mas não, se ela já passou o cartão ali, ela acorda dolorida no outro dia, ela fala... Não, isso eu preciso ir. Aí deu uma semana, 2 semanas, ela... Caraca, tô bem, já não tô tão dolorida, isso é pra mim. Fica o ano todo e vai. Então, a venda tem que ser assim, tem que ter gatilhos, estratégias. Hoje, são 3 pilares para venda que você precisa treinar a sua equipe. Gestão de emoção, aprender a ouvir não. Então, no WhatsApp, o tanto de gente vai entrar em contato e não vai responder, não fica desanimado. É isso aí. Tem que treinar.
E tem que ter estratégia tem muito gatilho que a gente usa na Burn, de saber qual que é a objeção do aluno e a gente contornar aquilo e a gente fazer gatilhos para comprar no dia. A gente faz várias estratégias. E o terceiro, que é muito importante, você não tem que contratar só recepcionista, tem que contratar vendedora. E o que é a característica principal do vendedor? Fome de din-din. Então, comissão, gente. Comissão é importante. Tenha bases de comissões para as vendedoras. Bater um teto. Igual toda empresa grande, gente. Lógico, a gente não consegue fazer todos os processos de uma empresa grande, mas a gente consegue adequar a nossa realidade. Então tenha estrutura de comissão para o seu time de vendas e treine elas para vender. É importante elas entenderem que elas são vendedoras além de recepcionistas. Lógico, tem que ser recepcionista, olhar no olho, sorrir, chamar pelo nome, mas tem que vender, tem que ligar, tem que entrar em contato com X e é o gestor que vai fazer isso. Se você contratar uma pessoa, estou te contratando um recepcionista, não ganha comissão nem nada. Você só vai ver uma pessoa da recepção dando oi e passando o plano no cartão e depois no aplicativo. Você não vai ver mais nada. E respondendo no WhatsApp, quero fazer aula. Oi, como você chama? Ou nem isso. A aula é 6, 7, 8 da manhã e o plano é esse. Qual que você quer? Vai ser isso se você não treinar. E é muito louco que uma coisa que eu ouvi lá atrás, lá quando eu trabalhava com a academia, né? A sua academia, ela tá na mão da recepção. Uhum. Da pessoa que tá na recepção. Ela é responsável por quanto vai entrar de dinheiro na sua academia. Ó que louco. Ela é responsável porque não é você que responde as mensagens, não é você que reverte o plano, não é você que vende o plano, não é você que recebe, não é você que passa o cartão. Então é ela. Então tudo. Então a pessoa chegou, fez a aula, gostou, não vendeu, foi embora, perdeu o aluno. Mandou mensagem, não vi a mensagem, respondi depois de 3 horas. Ou seja, tem que treinar, tem que focar. Tem que treinar, sim, mas além disso tudo, o gestor que simplesmente, beleza, vamos falar em fases. O primeiro que nem treina, tá ali acontecendo. Duvido que ele tenha o controle das ações dela, duvido. Segundo, o que treina, mas também foda-se. Ele não tem uma planilha para acompanhar se o aluno experimental foi ou não fechou o plano. E por que o aluno não fechou o plano? Esse aluno fechou, qual que é o plano? Ele não tem, ele não sabe por onde que ele veio, ele não tem controle de nada. Fica perdido. Então, além do treinamento, você tem que ter ferramentas para estar controlando. Foi o que a gente falou. Se tudo der certo no futuro, vai ter o seu gerente. Você vai estar... São ramificações. Então, você vai estar cobrando o seu gerente daquilo. Isso, o seu gerente vai estar olhando as planilhas e vendo. Compareceu ou não compareceu, por que não fechou? E aí ele cobra o recepcionista, você cobra o gerente. É isso, porque o seu trabalho, vamos supor, nessa hierarquia, você, como dono, só vai querer saber assim, quantos alunos entrou... Placar tá bom. Você olha o placar, direto. Isso. Acabou. Tá crescendo ou não tá? A relação placar para baixo... Tem muita coisa. Aí é o gerente que vai estar direto com a pessoa, né? Isso. Tem muita coisa. O gerente vai estar cobrando os professores por que naquele aluno experimental não tá ficando. Por que a nota tá esse baixa. Esse mês aí a gente tá perdendo... A gente tá tendo um cancelamento tanto, né? A nossa retenção caiu. Pô, o que tá acontecendo, galera? Vamos reunir. O que tá acontecendo? Pô... O que tá pegando, né? Então não vai ser o dono da academia que vai estar ali, não, vai ser o gerente. Aí o dono vai ter reunião com o gerente vai passar, não, a galera tá meio desmotivada, aconteceu isso. O que a gente pode fazer? Aí o dono, como uma pessoa que tá de fora, fala, não, então faz isso aqui, ó, vamos fazer um eventinho pros coach aí, vamos fazer um churrasquinho, fazer um encontro, vamos trabalhar lá. Então, tipo, você consegue contornar, né? E hoje o que a gente tá falando, a partir do momento que vira hábito, hoje na Burn, desde 2019 a gente já faz quase tudo isso, né? De processos. Sim, de processo, tudo. A gente começou. Cara, tem gente que deve estar ouvindo aqui que deve estar falando, cara, é um mar de realidade, de distância da minha realidade. Qual que é o meu primeiro passo para eu começar a controlar o que as recepções estão fazendo? Qual que é o segundo passo para eu entender por onde que esses alunos experimentais estão vindo? Como que eu vou entender como está a satisfação dos meus clientes? É um mar, às vezes, que a gente acha que é simples para a gente, por isso que eu falo. E até uma dica... Mudando um pouco desse assunto, sempre tem alguém, você que tem medo da internet, é até um gancho de... Você sempre acha que o que você faz é algo muito simples. Mas sempre tem alguém querendo aprender com você porque você tem mais conhecimento que alguém de algum jeito. Só uma leve analogia. Você está no segundo ano de faculdade,
você sabe mais do que o aluno que está no primeiro ano. Então você tem um conhecimento a mais que outra pessoa gostaria de ter. Sim. Então isso também quis dar esse gancho, porque a gente estava falando sobre começar rede social e tudo mais, e a galera às vezes acha, mas o que eu tenho de diferente na minha vida? O que eu sei mais que o outro? Às vezes o básico é isso, né? Porque às vezes o que a gente faz na Burn a gente acha que é básico. Eu tava falando pra Bruna e pro Ale quando a gente fez o podcast, eu falei, mano, a gente faz muita coisa. Sim. E às vezes pra galera que tá ouvindo fala, nossa, como que eu vou começar nisso? E agora uma coisa importante que você tá falando, né? A gente faz muita coisa. Não espere que você vai ser reconhecido por tudo que você faz. Porque às vezes nem sempre é assim, né? Às vezes você quer ser reconhecido por dar ali um PDF com o nome da pessoa. Mas de cada 30 clientes que vem, um vai fazer uma postagem no Instagram lá e vai te marcar. Os outros também gostaram, mas essa gostou muito a ponto de impactar, porque talvez ela nunca tinha tido nada parecido na vida. Sim. Então não espere que você vai ter o reconhecimento, espere que você saiba que aquilo que você está fazendo é importante pro trabalho. É a mesma coisa que eu bato na tecla com os treinadores. Cara, não fica esperando você receber um elogio. Gosto muito da sua aula. Toda vez que eu venho aqui, nossa, sua aula é muito boa. Não fica esperando isso. Mas sabe que as pessoas estão de olho em você. Você é a referência, você tá lá na frente. Você tá o tempo inteiro falando, mostrando, gesticulando. As pessoas observam. As pessoas estão te observando o tempo inteiro. Então se você é um cara sorridente, se você é um cara feliz, se você é um cara que explica, se você é um cara que quer dar a aula, quer estar ali naquele momento, porque ninguém te obrigou a estar ali, né? Você quer estar ali. Então tudo isso faz muita diferença. Mas isso é pra vida. Não fica esperando tapinha nas costas sempre de tudo bem. Não. Faça o que tem que fazer. Isso. E vai devolver. É isso, porque vai aí quando você começa você menos espera, sua retenção começa a aumentar. Ou seja, suas vendas estão melhorando. Você começa a vir mais clientes porque tem mais clientes falando sobre você. Pô, treino no lugar, é legal. Pô, lá é bacana, lá é bacana. Começa a vir mais cliente. Ou seja, suas vendas aumentaram. Então é isso que a gente está o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro tentando melhorar, ser melhor, para que a gente possa ser melhor. Não, a gente nunca só pensa no dinheiro, mas na verdade toda a estrutura, eu vou conseguir dar coisas melhores para meus clientes, vou conseguir comprar mais equipamentos, vou conseguir dar de melhor se entra o dinheiro. Eu não tenho como, se eu vivo disso, eu preciso que entre dinheiro para conseguir, é uma via de mão dupla, mas eu tenho que estar o tempo inteiro engajado para fazer acontecer. Turma, para finalizar, só agradecer ao nosso patrocinador, a Brave, que acho que hoje já está dominando o mercado. Quem viu a Copa Sur já entendeu a grandeza que tá a marca, né? Tá surreal. Muitos equipamentos, nossa, e tudo bastante top coisa de linha. Coisa muito, bem bonita, bem boa. Até aquelas caixas emborrachadas eles estão. Tá muito top, os dumbbells gigantescos também. Então vale a pena. Não é à toa que tá patrocinando a gente, que eles estão em todos os mercados, as grandes competições, eles realmente estão dominando o mercado. Então vale a pena conhecer a Brave, galera. Boa. É isso, espero que vocês tenham gostado. Conseguimos trazer um pouquinho, não só uma visão muito de crossfit, de gestão de boxe, a gente conseguiu trazer uma visão geral, acho, de vida, né? Ficou bem bacana. Justamente por isso, porque esse é o nosso intuito, era falar sobre os 4 pilares, mas distribuir eles em torno do dono, do aluno, da venda, do marketing, como isso impacta todo no negócio e dar exemplos de outras situações que fazem junção com isso. Sim, há um conjunto de melhorias para a sua vida, não só se você é dono de uma academia ou não, mas ter ações para você melhorar, para você alcançar o seu objetivo final. É isso aí. Já é? Top. Valeu, pai. É nóis. Firme, valeu.